farol que me guia, é a luz do meu caminho. Sou o Carlos Oliveira e quero dar as boas-vindas à 111ª edição do programa Pedindo Luz. O tema hoje é a falácia do ver para crer. A maior parte da humanidade tem vivido uma falácia ao adotar a popular filosofia do ver para crer. Há muito, desde sempre, que Deus mostra e diz na Bíblia que as pessoas devem crer para ver e não o contrário. Mas as pessoas cegas, absolutamente cegas, teimam em abraçar a falsa filosofia do ver para crer. O Senhor Jesus Cristo, lemos no Evangelho de João, no capítulo 11, disse um dia a uma mulher chamada Marta, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Se creres, nota bem, verás. Sim, a Bíblia disse-lhe a ela e a nós que devemos crer para ver. A Bíblia está cheia de frases do tipo, vai, e como creste, te seja feito. Mateus, capítulo 8. Creu primeiro esta personagem e depois viu. A Bíblia está cheia de factos visualizados, realidades palpáveis, tudo precedido pela fé, pelo crer. Por isso, não queres ver para crer, mas crê para ver. Não é por acaso que termino sempre estas minhas pequenas palestras com o apelo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crê primeiro e então verás. Mas até a vida demonstra que assim é. Não vemos isto apenas na Bíblia. Imagina que todos ficassem de braços cruzados dizendo: eu só acredito que a situação no país vai melhorar quando eu vir. Se todos pensassem assim, nunca iria melhorar, nunca o iriam ver. O segredo também aqui é crer para ver. Portanto, o crer para ver, afinal, não é assim nada de irracional, como alguns poderão pensar. Um vendedor de sapatos foi à África um dia, enviado pela sua empresa para vender o seu produto. Logo que desembarcou, viu que todos estavam descalços e enviou um telegrama para a empresa dizendo: regresse no próximo navio, aqui ninguém usa sapatos. Poucos dias depois chegou um outro vendedor, ao mesmo sítio, de outra empresa de calçado, viu o mesmo quadro, andavam todos descalços, e enviou o seguinte telegrama para a sua firma: vou estabelecer-me por cá, ótimas perspectivas, como aqui andam todos descalços, vamos poder calçar toda a gente, e como não há concorrência, será um sucesso estrondoso. E assim foi, ele teve de crer para poder ver. O segredo não é ver para crer, e sim crer para ver. Não, dirás tu, só depois de eu ver é que eu vou acreditar. Se pensas assim, não acreditas em moléculas, certamente. Já viste um átomo? Não viste um átomo, mas acreditas em átomos? Acreditas em moléculas mesmo sem teres visto uma molécula? Ah, se os cientistas fizessem questão de ver para crer, bem, nem comento. Sabes qual é a última bem-aventurança registada nos Evangelhos na Bíblia? Crer sem ver. Lemos no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados, Tomé, ou felicíssimos, os que não viram e creram. O mundo pertence aos otimistas, sendo que os pessimistas são meros espectadores tristes, infelizes. Normalmente passam pela vida sem qualquer realização que valha ao nome. São figurantes na vida de outras pessoas. São sempre contratados para trabalharem na realização do sonho dos outros, porque eles próprios não sonham, não creem. Um empresário nunca terá sucesso se não tiver praticado a política do crer para ver. Afinal, se antes de montar a sua empresa, primeiro não cresce na sua viabilidade, nunca veria a sua existência. Além de tudo, sabe que o que foi criado neste mundo foi criado por alguém, com um A maiúsculo, Deus, que viu a coisa antes dela existir. A Bíblia é clara nisso, pelo que ninguém pense colocar o carro à frente dos bois querendo ver para crer. Deus deu um mote na obra da criação. Por isso, se queres ver alguma coisa que valha a pena realmente, aconselho-te a crer primeiro, e então verás. Foge de pessoas do tipo São Tomé, pois estas pessoas podem atrasar a tua vida, já que a delas normalmente é um atraso por natureza. Não sejas tu um atrasado. Tem cuidado em não chegares atrasado ao momento que irás descobrir a verdade, pois poderá ser tarde demais quando isso acontecer. Tomé perdeu, e tu igualmente perderás se não tiveres cuidado, com a agravante de, no teu caso, a perda poder ser eterna. Cuidado, pois. Tomé disse: se eu não vir, de maneira nenhuma crerei. João 20, 25. Porém disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados ou felicíssimos os que não viram e creram. Versículo 29. Com esta afirmação, toma bem atenção, o Senhor Jesus Cristo estava a dizer que quem não crê não apenas não verá o que poderia e deveria ver, como será infeliz, pois bem-aventurado quer dizer feliz, e não há maior infelicidade do que a infelicidade eterna. Repito o que ele disse: bem-aventurados ou felicíssimos
os que não viram e creram. Crês? Afinal, tudo na nossa vida começa no crer. Por exemplo, se não cresses que a cadeira aguentaria contigo, não te sentarias nela. Porém, tudo é tão normal e tão banal que a grande maioria das pessoas nem pensa no que está envolvido antes das ações que fazem acontecer as coisas. A crença nelas é uma constante, antes de verem acontecer. Agora, nota bem a falácia do ver para crer e como temos razões bem mais seguras no crer para ver. As ilusões visuais podem distorcer a nossa percepção do que vemos. O que vemos pode não corresponder à realidade física. Desde que as tropas russas invadiram a Ucrânia, milhares de imagens e vídeos do conflito têm aparecido na internet. Mas nem tudo o que aparece. Há muita coisa que nos fazem ver para nos levar a crer na mentira, não na verdade, no ilusório, não no real. Muitas imagens do que vemos são falsas. Afinal, realmente, o ver para crer pode induzir em erro. As televisões já passaram imagens que pertenciam a um tempo passado, que não o atual, como tivessem ocorrido no presente. E até imagens de videojogos de guerra, como se fossem imagens da atual guerra, levando os espectadores a crerem mentiras. Nem todas as imagens são verdadeiras. Muitas são, pelo contrário, manipuladas ou pertencendo a tempos e mesmo contextos diferentes. A invasão da Ucrânia pela Rússia deu início a uma onda de informações falsas publicadas nas redes sociais e outros meios de comunicação social. Numa série de podcasts para a Rádio 4 da BBC, chamada War on Truth, Guerra contra a Verdade, a repórter da BBC especializada no assunto fala da desinformação. De certo, vistes a imagem que as televisões passaram dos mortos que se mexem. O vídeo no Twitter mostrava um repórter de máscara em frente a um grande número de sacos com cadáveres. A certa altura, vê-se alguém a mexer e a sair de um dos sacos. Quem partilhava a imagem, segundo a BBC, pretenderia provar que a guerra era uma fabricação da responsabilidade da propaganda ocidental. Na realidade, tratava-se de imagens de um protesto de ativistas contra as alterações climáticas que ocorreu bem antes da guerra, em fevereiro, em Viena, que nada tinham a ver com a atualidade, mas passaram essas imagens querendo fazer crer nesse embuste. É muito importante, ao averiguar se uma fotografia é ou não verdadeira, confirmar se terá sido alvo de algum tipo de manipulação e também se está a ser utilizada no contexto certo. Numa era que já foi nomeada como sendo a era da desinformação, torna-se crucial saber identificar o que é ou não verdade. E, portanto, nesta era da desinformação, o veres para creres, além de acentuar ainda mais a falácia de tal filosofia, pode ser-te absolutamente fatal e trágico. Também é importante que saibas que ver não é o único fator determinante para se crer. Crês na Austrália? Já lá estiveste? Não estiveste na Austrália e crês? Não viste e crês? Com que base tu crês? Nos testemunhos? Bem, já pensaste no testemunho da Bíblia? Já verificaste a sua credibilidade e autenticidade? Verifica como eu próprio tenho feito e vais ficar deslumbrado, ficar sem palavras. Cada vez se vive mais no chamado mundo da luz, da cor, das sombras, também chamado mundo da fantasia, da irrealidade. Nota bem, não te deixes enganar pelo que vês. Atenta para o que não vês e que é real. Deus, por exemplo, não vês, pois Deus é Espírito e Ele é a maior realidade de todas. Afinal, também não vês a alegria e a felicidade, uma profunda realidade que não é visível, mas que sabes ser bem real. E a dor é igualmente bem real. Sabes bem que existe, apesar de não a veres. E deves saber que no seu expoente máximo, a dor está associada ao inferno, que é igualmente invisível, mas não menos autêntico. Não te deixes enganar. A Bíblia diz, para creres primeiro, não diz para primeiro veres. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, diz a Bíblia em Atos 16:31. Podes crer nele, com confiança, pois ele é a personificação da verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Por que esperas? Crê quanto antes. Afinal, qual é a dúvida de que crer na verdade é mais seguro do que ver a mentira? Sim, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16:31. É o farol